Certo. Questão 6 aí diz assim: o sinal indicativo de crase está corretamente empregado no item. Qual é a minha recomendação em relação à crase? Primeiro, procure os casos de crase proibida. Primeiro, procure os casos de crase proibida. Primeiro, procure os casos de crase proibida. Vou colocar aqui, ó, crase proibida. Muito, muito importante. Então eu faria isso e vocês vão fazer também. Como é que vamos proceder? Crase proibida. Você tem o A, este A vai ficar no singular, e aí você tem, ó, o A e uma lista de itens. A crase é proibida antes de masculino, a crase é proibida antes de verbo, a crase é proibida antes de artigo indefinido, a crase é proibida em A mais plural, antes de pronome indefinido, antes de pronome pronome pessoal, antes de pronome de tratamento, vamos lá, antes de pronome de tratamento, que mais? Antes de quem, antes de cujo e cuja, antes de palavras repetidas, né? Ó, em palavras repetidas, antes dos demonstrativos, esse, essa, isso, este, esta, isto. Quando isso acontecer, anota aí também, nessa construção vai haver crase proibida e este azinho aqui, morfologicamente falando, ele vai ser somente preposição. Ele vai ser só preposição. Então vamos lá. Pouco a pouco, palavras repetidas. Palavras, eu vou colocar assim porque fica mais organizadinho. Palavras repetidas, certo? Há valores. Aqui eu tenho, ó, cuidado. Há mais plural. Algumas pessoas pensam assim, a crase é proibida antes de plural. Não é essa a regra. A crase é proibida quando o A está no singular e a palavra à frente está no plural. Então eu tenho A mais plural. A mais plural. Há vidas, há noites, há festas, há regiões. É A mais plural. É o A no singular e a palavra à frente o quê? No plural, beleza? Ok? Ok? Então vamos lá, ó. Há valores. Não pode haver crase, certo? Não pode haver crase. Formou o quê? A mais plural. Ok. Se a letra C está errada, formou A mais plural, a letra D também está errada. Há crises. A crises também formou o quê? Também formou A mais plural. Certo? A questão 6 também formou A mais plural. Então, a mesma justificativa da C é a D. Certo? Outra coisa também, valores é masculino. Então, formou aqui, ó, A mais masculino. A mais masculino, o A também é preposição. Então, por eliminação, nós temos o quê? Letra B, como resposta o quê? Como resposta correta de quê? Da 6. Certo? Como resposta correta da 6. Letra B. Aí eu tenho o seguinte, ó. Professor, mas por que tem crase? Vamos lá. Por que tem crase? Vamos identificar o quê? Ó, a crase é a junção de quê? Preposição mais artigo. Então, eu tenho, ó, preposição, eu tenho o quê? O artigo, certo? Quem é que exige a preposição? Quem exige a preposição é o que chamamos de termo regente. Quem é que aceita o artigo? É o que chamamos de quê?
termo regido. Quem é o termo regido? É o substantivo. Certo? Então, neste caso, nós vamos ter o seguinte, ó. Primeiro, você analisa o quê? A regência da preposição a. Segundo, aplica a regra do cachorro para ter crase no feminino, substitua o feminino pelo masculino. Se no masculino você latir na relação de ao ou aos, haverá o quê? A crase. Certo? É a mesma ideia de falar vou à festa é igual vou ao jogo. Então aqui eu tenho o primeiro passo. Quem vai a algum lugar. Festa é um substantivo que aceita artigo. Então aí vai originar o quê? Crase. Se eu trocar festa por jogo, eu vou latir. Vou ao jogo. Vou ao jogo. Beleza? Então aqui, ó. A sociedade não pode prescindir de uma reflexão voltada a algo, voltada a alguém. Certo? Voltada a algo, a alguém. Vou trocar a ética por um masculino, vou trocar por amor. Então, a sociedade não pode prescindir de uma reflexão voltada ao amor. Eu lati, tem crase. Voltada à ética e à igualdade. Voltada à ética e ao ódio. Você latiu, crase. Certo? Aplica o quê? A regra do cachorro. Beleza? Conseguiu latir, haverá crase.